Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Rapidinho antes de começar o episódio, hoje é o episódio número 37, a mentalidade do sucesso, e eu falei número 36, então perdoe meu erro aí. Valeu, obrigada. Dose de energia número 36, a mentalidade para o sucesso. Oi, gente, hoje o episódio é inspirado no Jesse Itzler. Ele é um empreendedor, autor e rapper americano. Ele tem 52 anos, já participou de ultramaratona e na semana passada ele participou de um Ironman. Ele é casado com a americana Sarah Blakely, que é fundadora da marca Spanx. Ela é bilionária, criou a sua própria empresa a partir de $5 mil e ela saiu com ideia de uma lingerie diferente para as mulheres. Eles têm 4 filhos, eles têm fundação, ajudam muitas pessoas. Eles são um casal muito divertido. Eu e meu marido, a gente acompanha eles pelo Instagram. O meu marido Marcelo, ele faz até um curso desse Jesse Itzler. E é muito interessante assim, a vida deles, o jeito que eles levam a vida, bem simples, apesar de serem pessoas extremamente ricas. Eles têm uma vida muito simples e é muito, muito interessante as mensagens que eles passam. E como o Jesse, ele acabou de terminar esse Ironman e ele não é digamos assim, um atleta, ele gosta de exercícios físicos e tudo mais, mas ele comenta que ele nunca tinha corrido a distância de um Ironman, nunca tinha nadado a distância que um Ironman precisa e muito menos bicicleta que o Ironman exige. Ele falou que fazia 30 anos que não dava de bicicleta. Um mês antes do Ironman, ele começou a treinar de bicicleta. E lembrando que ele tem 52 anos, mas ele é muito divertido. Ele também é conhecido pelo cara que só come fruta até meio-dia. Ele adora banana. E se você tiver a oportunidade de seguir ele, Jesse Itzler, é ITZLER. Jesse é Jesse. Muito, muito legal mesmo. Eu vou deixar na descrição aqui do episódio para você seguir o Jesse. É bem, bem interessante. Então, assim, ele, como eu falei, não é um atleta profissional, mas ele gosta muito de falar de saúde, de nutrição. Ele sempre vai ler e entender muito do assunto. Então, fizeram várias perguntas para ele depois que ele terminou esse Ironman. E eu vou passar para vocês qual foi a pergunta e o que ele respondeu. E eu achei tão interessante, porque isso leva para a vida. Não, André, mas eu nem quero fazer Ironman, não me interessa o que você vai falar. Na verdade, o que ele fala aqui, como eu coloquei o título do episódio de hoje, é Mentalidade para o Sucesso, porque as dicas que ele fala aqui é para a tua vida, é para você profissionalmente, pessoalmente. Quando você criar metas e o que você faz com isso, o que você faz da tua vida, o que isso pode mudar na tua vida. Por isso que eu achei super interessante estar compartilhando com vocês. Então, a primeira pergunta que fizeram para ele é como que é o seu mindset, a tua mentalidade para esse desafio. Então, ele falou que tem três coisas chaves que são primordiais para você nesse desafio. Primeiro, você tem que ter uma grande atitude, você tem que ter muita gratidão, e a terceira é ter a mentalidade: eu não desisto, eu não vou desistir.
Então, quando a ideia do Ironman veio para ele, ele falou que ele não ficou falando assim, eu vou tentar fazer o Ironman. Não, ele falou, eu vou fazer o Ironman. Não tem essa de tentar, ele faz. E ele comenta que você precisa sempre enxergar o final do filme. Você precisa acreditar no final do filme que passa na tua cabeça. Então, você precisa se ver terminando aquela prova, aquela meta, aquilo que você decidiu fazer. A outra pergunta foi, o que te motiva a continuar? Porque ele falou assim, eu tive um momento muito difícil na corrida, que foi a última etapa do Ironman. Ele falou que teve um momento muito difícil, mas ele pensa no amanhã. Ele pensa no impacto que o desistir ou continuar fará no seu amanhã. Ele falou, eu já sabia o tempo que levaria para completar a prova. Eu já sabia, é só um dia. É só um dia para fazer essa prova. E esse dia é hoje. Hoje é esse dia. Ele falou, eu não negocio as minhas metas. Se eu me comprometi, eu não negocio comigo mesmo as minhas metas. Então, ele não vai ficar, mas talvez não. Ele não negocia. E ele diz assim, eu quero acordar amanhã e quero saber que eu não desisti. Assim eu evito grandes remorsos na minha vida, porque ele completou o que ele tinha prometido para ele mesmo. E o que você pensa antes de começar? Foi o que perguntaram também para ele, o que você pensa antes de começar essa prova? Ele falou assim, eu vejo a linha de chegada. E como eu já falei, eu vejo o final do filme, eu me vejo terminando a prova, eu fico sempre visualizando essa imagem de eu passando a linha de chegada e eu vendo esse final do filme que é eu terminando a prova. E ele fala, tudo que eu vou passar é só uma questão de tempo. E vai passar. Então, mesmo no momento difícil, ele pensa, isso é tempo. Vai passar e uma hora vai acabar. Ele falou que é muito importante você estar no presente. Ele falou, eu me coloco no momento presente, no agora. E penso, qual que é o próximo passo que eu tenho que fazer? É um passo de cada vez, não olhar o todo. O que é a próxima coisa? São pequenas coisas que eu tenho que fazer para fazer o grande todo acontecer. Então, é uma coisa de cada vez. E ele falou, é assim que eu faço nos meus negócios também. Vem com uma lista de coisas para fazer, ele fala, não, peraí, qual que é o próximo passo? Eu tenho que fazer isso? Ótimo, vou lá e faço. E depois, qual que é o próximo? E assim vai. E essa é a mentalidade que ele tem para esse momento difícil. E daí perguntaram, tá, mas quando fica muito, muito difícil? Ele falou, fisicamente falando as coisas vão ficando bem complicadas. Ele falou, mas tá tudo dentro da tua cabeça. Ele falou, eu programo a minha mente para acabar. Muitos falam que os últimos segundos são difíceis, mas se a prova tivesse 1 quilômetro a mais, eles iriam acabar do mesmo jeito. Então ele explica assim, se você se prepara para uma prova, por exemplo, de 10 quilômetros, você vai correr aqueles 10 quilômetros e nos últimos metros que tá para chegar ali, você já... nossa, se fosse mais um pouquinho eu morria. Mentira, porque tá na tua cabeça que você estava programada para terminar aqueles 10. Então ele fala que é tudo uma programação da tua cabeça. Você se programa, ele sabia o tempo. Ele falou que entre 13 e 15 horas que ele tinha para terminar esse Ironman, que era o tempo que ele ia conseguir fazer. Então ele falou, é uma questão de tempo, vai passar. Uma hora vai passar. E outra coisa que ele fala, tire essa opção da mesa. E qual que é a opção? É o desistir. Ele falou, desistir não pode ser uma opção. Ele falou, volto na parte que eu falo que eu não negocio as minhas metas, então desistir não é uma opção. Ele falou, eu tenho um exemplo bom e ruim ao mesmo tempo. Ele diz assim que ele pensa assim sobre o casamento. Ele falou, se você está se planejando em casar agora, se está casando, tire o divórcio como uma opção. O divórcio não é uma opção. Assim você se compromete mais seriamente e você faz dar certo. Então desistir não é uma opção. E ele fala sobre projetos como esse de Ironman e mesmo para negócios, ele fala, convide seus amigos. Provas assim, até negócios, são eventos para uma vida toda. A partir do momento que você tem pessoas envolvidas com você em eventos grandes assim da tua vida, isso fica marcado para sempre.
Ele falou, convide um amigo, é de graça convidar ele para participar. Convide. Se ele disser não, pelo menos ele vai ficar agradecido que você lembrou dele. Se ele falar sim, você vai ter uma conexão com esse teu amigo para sempre. Só por conta dessa aventura, desse momento que passaram juntos. E mais uma pergunta que fizeram para ele foi seus filhos. O que os seus filhos acham disso? Ele falou que foi interessante, como eu falei, ele tem 4 filhos. E ele falou que num jantar após o Ironman, provavelmente no outro dia, ele falou, podem fazer qualquer pergunta, não tem limite para a pergunta de vocês, me perguntem o que quiserem. E ele falou que o mais novo deles perguntou, você não quis desistir? Ele falou, tive a oportunidade de olhar nos olhos dele e falar, nós não desistimos. Ele falou, quando você não tem sucesso é porque você desistiu. Então desistir, mais uma vez, não é opção. Mas ele fala, nem sempre é assim. Existem circunstâncias que podem mostrar um caminho diferente, um resultado diferente, mas se essas circunstâncias são externas, por exemplo, pode acontecer coisas diferentes. Mas quando é você que está com o controle da situação, se você vai desistir por uma conta, alguma coisa está acontecendo com você, é você ali. Ele falou pro filho dele, você trabalha mais duro, mais forte, dá mais de si, mas termina. Porque desistir não é uma opção. É isso aí, gente. Isso foi os trechos que eu peguei do vídeo do Jesse Itzler. E achei super interessante passar para vocês. Às vezes a gente tá... Será que continuo? Será que é isso que eu quero? Não desista, se comprometa, vá até o final, porque vai até o final para ver se era realmente isso que você queria ou não. Com certeza você vai ficar tão orgulhoso de você quando você termina, quando você acaba. E vou compartilhar uma reflexão minha, por exemplo, agora que eu tô fazendo esse desafio, quem tá me acompanhando pelo Instagram ou pelo Facebook, eu tô fazendo esse desafio de fazer vídeo e podcast todos os dias, por 40 dias, para comemorar os meus 40 anos. E não é fácil estar sempre disposta a fazer, estar sempre com ideia ali, brilhando na cabeça para o que vai falar, apesar de eu saber que eu tenho bastante conteúdo, mas leva tempo para você parar, para pesquisar. Antes de eu gravar para vocês aqui, eu paro, eu escrevo, eu pesquiso. Então, assim, leva tempo. Porém, eu me comprometi a fazer isso. E tá acontecendo. E por que então o meu último episódio, antes de eu começar esse desafio, foi em maio? E agora em outubro eu voltei a fazer. Porque eu não estava tão comprometida com o que eu tinha começado. E escutar esse vídeo do Jesse foi interessante para entender mais o que se passa dentro da nossa cabeça, só dentro daqui, entre as nossas 2 orelhas, que faz a gente avançar ou não. Não adianta, tá tudo dentro da nossa cabeça. E eu achei muito, muito interessante de pensar que a gente é capaz de fazer muita coisa, e quando a gente se compromete, realmente se compromete, porque é muito fácil a gente se comprometer com os outros, mas com a gente mesma a gente sempre negocia nossas metas. E então a gente consegue ficar tão feliz, é tão gostoso quando eu consigo publicar, quando eu vejo, isso já é dos meus 40 dias, esse é o 6º episódio já. Então, assim, tô bem feliz com isso. Então é isso, gente. Mais energia aí, vamos lá, vamos continuar as nossas metas e ficar orgulhoso da gente mesmo com tudo isso que a gente faz. Beleza? Mais uma vez, quando a gente faz, quando a gente completa, quando a gente é feliz e quando a gente tem sucesso, e não importa o tipo de sucesso que eu tô falando, o sucesso de ter acordado e ter feito bem teu dia, você inspira outras pessoas e vê, nossa, é possível, eu também consigo. Beleza, gente? Valeu, brigadão, beijo, tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar.
pois todos precisamos de dose de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!